E aí, galerinha, tudo na paz com vocês? Então, vamos continuar nossa videoaula, nono ano, função do segundo grau. Vocês lembram o que a gente estudou na aula anterior, né? Nós estudamos um pouquinho do gráfico e um pouquinho de vértice de função. Se vocês não lembram como que faz o gráfico, pelo menos a parte inicial de como se faz um gráfico, e também não lembra bem o que é esse negócio de vértice, dá uma olhadinha lá na aula anterior, revejam os exercícios que vocês ficaram para fazer, porque agora a gente vai continuar, tá? E aí, nós vamos resolver agora equações do segundo grau. O que é resolver equações? Nós vamos buscar as raízes. Mas, professor, o que é uma raiz mesmo? Raiz é o valor de x para quando a resposta da conta tem que dar zero. E para resolver equações do segundo grau, nós temos três formas diferentes de resolvê-los. Vocês lembram que a nossa forma geral de função do segundo grau era ax ao quadrado mais bx mais c? Então, se por acaso o nosso b for igual a zero, isso significa, se não aparecer a letra x e só aparecer x ao quadrado e um número sozinho, a gente vai usar esse nosso primeiro método. Ele é o primeiro método porque ele é o mais simples. Ele é tipo uma função do primeiro grau. Lembra que a gente fazia? Deixava letra de um lado e número do outro? É isso que a gente vai fazer, com uma pequena diferença. E eu vou mostrar na hora que eu resolver os exemplos, tá? Separei dois exemplos para vocês. Vamos só verificar. Quanto que vale o valor de A para a primeira alternativa? A é quem acompanha o x ao quadrado. E ele, quando não aparece, quer dizer que ele vale 1. O B é o que acompanha x. Não tem x, quer dizer que o B ele vale 0. E o C? O C é o que fica sozinho. Então, ele vale menos 100. E como que a gente resolve mesmo? Letra para um lado e número para o outro. Lembrando que troca de lado, troca o sinal. Aí, vamos continuar. Lembra que eu falei que tinha uma pequena diferença? Uma pequena peculiaridade? É simples. O contrário do quadrado é a raiz quadrada. Só que quando eu vou jogar ele para o outro lado, ele vai ganhar um sinal positivo e um sinal negativo. Vai ficar assim, ó. X é igual a mais ou menos raiz de 100. Nossa, professor, o que significa esse mais ou menos? É simples também. Quer dizer que a gente vai ter uma resposta positiva e outra resposta negativa. Vai ficar assim, então. X é igual a mais ou menos raiz de 100 é 10. Ah, professor, ficou feio. Eu também não gosto de colocar esse mais ou menos assim na frente, eu gosto de separar. Aí eu digo que ou x é igual a 10 ou x é igual a menos 10. Como estou usando a mesma letra, eu gosto de colocar um linha e duas linhas, que é o apóstrofo ou a aspas em cima da letra, para dizer que a gente tem duas respostas, tá? E a conjunção é ou um número é 10 ou um número é menos 10, beleza? Tranquilo? Bom, se vocês quiserem conferir a resposta, é simples. É só no lugar do x colocar 10. Aí fazer 10 ao quadrado, 100. 100 menos 100, 0. Ou se quiser testar o menos 10, menos 10 ao quadrado, lembra, menos ao quadrado vira positivo, 10 ao quadrado é 100, isso fica mais 100. Menos 100, 0 do mesmo jeito. Tá vendo? Encontramos dois valores que a gente pode colocar no lugar do x, que a resposta da conta dá 0. Aí eu vou para o segundo exemplo, agora de forma mais rápida um pouquinho, porque vocês já pegaram a manha no primeiro, eu espero. Vai ser sempre assim, ó, letra para um lado e número para o outro, para quando b for igual a 0. Então vai ficar x ao quadrado é igual a 25. Por que 25? Trocou de lado, ele troca a operação. Se era subtração, ele passa adicionando. Ou se era negativo, ele fica positivo. O quadrado cai para o outro lado como mais ou menos raiz quadrada. Mais ou menos raiz quadrada de 25 é mais ou menos 5. Separando, ou x' é 5, ou nós teremos como resposta o x duas linhas, que é menos 5. E aí, está resolvido o nosso problema, tá? Vamos agora para o nosso segundo método. O segundo método é para quando c é igual a 0, ou seja, não vai ter mais um número sozinho. Aí como que a gente resolve? Aí eu vou precisar reescrever e preciso também da ajuda de vocês com a memória. O que significa x ao quadrado? O quadrado quer dizer que eu estou multiplicando um número por ele mesmo duas vezes. Então, x ao quadrado significa x vezes x. 3x é 3 vezes x. E eu quero que isso seja igual a 0. Está vendo que apareceu x nos dois membros, ou melhor, nas duas parcelas do primeiro membro da nossa equação? O que eu vou fazer? Eu vou pegar ele e vou colocar em evidência. O que é colocar em evidência? Em vez de ele aparecer em cada um dos termos, dos monômios que compõem, eu vou colocar ali na frente. Onde tinha 2, não precisa ter 2 mais. Precisa ter um só, porque o outro já está aqui na frente. Onde tinha menos 3 vezes x, eu tirei o x, porque ele já está aqui na frente, sobrou só
o menos 3 e eu quero que isso seja igual a zero. No que isso ajuda a gente? É simples. Eu tenho dois números que multiplicados dão zero. Quando que o produto de dois números dá zero? Quando o primeiro for zero ou quando o segundo for zero. Quando o primeiro for zero, a gente já encontrou uma resposta, que é x igual a zero. Agora, quando o segundo for zero, é só resolver a equação do primeiro grau. Letra de um lado, número do outro, troca de lado, troca o sinal. Não tem quadrado, então é só isso mesmo. Então, como que ficariam as respostas? Ou x é igual a zero, ou x é igual a 3. O primeiro você pode chamar de x', o segundo de x, duas linhas. Pergunta: toda vez que o c for igual a zero, uma das respostas vai ser zero? Sim. Toda vez que o c for zero, que ela for incompleta, faltando o número que fica sozinho, obrigatoriamente uma das respostas tem que ser zero. Por isso que eu já coloquei aqui, tá bom? Vamos agora para o segundo. Será que ele é completo ou incompleto? Deixa eu ver. O a é o que acompanha o x ao quadrado, ele vale 2. O b é o que acompanha o x, ele vale 6. O c é o que fica, não tem quem fica sozinho. O c era que ficava sozinho, não tem porque ele vale 0. Aí para resolver é de boa demais. Mesma ideia. Vou colocar aqui, ó. 2x ao quadrado é 2 vezes x vezes x. 6x é 6 vezes x. E aí vou colocar em evidência. Colocar um x aqui, aí vai ficar 2x menos 6 é igual a 0. Quando que o produto de dois números dá zero? Quando o primeiro for zero ou quando o segundo for zero. E esse daqui é uma equação do primeiro grau, perdão. Aí vai ficar letra de um lado, número para o outro. O que está multiplicando passa dividindo. 6 dividido por 2 é 3. Quais são as nossas respostas? X igual a 0 e x igual a 3. Acabou que até coincidiu com a questão anterior, tá? Ah, peraí. Eu só vou corrigir um detalhe. Aqui o sinal é mais, mas o tio empolgou e colocou menos. Aqui é mais, menos, menos, menos. Isso tem que respeitar. Quase que a gente erra por causa de um bendito sinal. E vocês falando que sinal é detalhe na conta. Cuidado com isso, tá bom? Prestem bem atenção na hora de copiar e lembrem-se, toda vez que troca de lado, troca a operação. E se errar um sinalzinho, tenta voltar antes de terminar o exercício, porque se terminou o exercício usando o sinal errado, a questão vai estar errada. Já o terceiro e último método é o método que eu considero mais top, porque ele resolve qualquer conta. O primeiro método só resolve para quando b é igual a zero. O segundo método só resolve para quando c é igual a zero. Esse daqui resolve para quando b é igual a zero, quando c é igual a zero, quando nenhum deles é igual a zero. Resolve tudo. Só que para isso a gente precisa de fórmula. Eu vou anotar as duas fórmulas aqui embaixo, que são as fórmulas que a gente vai usar. Primeiro a gente vai calcular um triângulo, que ele recebe o nome de delta porque é uma letra grega. Ele vai ser assim, ó, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Eu já digo quem é quem, tá? E depois a gente vai calcular o valor do x para encontrar x' e x duas linhas, que é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, ou 2 vezes a. E quem é esse a, esse b e esse c? São os valores que a gente já aprendeu a identificar. O a é o valor que acompanha o x ao quadrado, quando não aparece nada, porque é o número 1. O b é o valor que acompanha o x, que no nosso caso é menos 5. E o c é o que fica sozinho, que no nosso exercício ele vale 6. E agora é só jogar nas fórmulas. Vamos começar calculando delta, que é esse triângulo. Aí vai ficar assim, ó. Delta é igual a b ao quadrado, menos 5 ao quadrado, menos da fórmula, 4 vezes o valor de a, que é 1, vezes o valor de c, que é 6. Menos 5 ao quadrado, 25. Menos 4 vezes 1, menos 6, vezes 6, perdão, menos 4 vezes 1, vezes 6, menos 24. Isso quer dizer que o nosso delta ele vale 1. 25 menos 24 é 1. Depois que eu encontro o triângulo, eu vou agora calcular o valor de x. Aí o x, ele fala para a gente pegar menos o valor de b, por isso que eu estou usando parênteses, mais ou menos raiz de delta, então é mais ou menos raiz de 1, dividido por 2 vezes a, que é 2 vezes 1. E a gente vai ter x é igual, menos com menos vira mais 5, mais ou menos raiz de 1 é 1, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Aí a gente vai separar o x'. Eu gosto de fazer com conta de mais primeiro. Vai ficar 5 mais 1 dividido por 2. 5 mais 1, 6. Dividido por 2,
3. Essa é uma das nossas respostas, o x'. E o x duas linhas. Se eu usei o sinal de mais primeiro, agora eu tenho que usar o sinal de menos. Vai ficar 5 menos 1 dividido por 2. 5 menos 1, 4. Dividido por 2, 2. Então, as nossas respostas são 3 e 2. Eu espero que tenha dado para direcionar para vocês, dar um norte. Qualquer coisa, vocês podem mandar mensagem também. Quiser pesquisar outras videoaulas de outros professores, porque agora a gente vai ter que praticar isso daqui, tá bom? Eu vou passar na descrição também da aula uma listinha para vocês fazerem. Eu vou tentar separar a listinha por métodos para ficar mais fácil de vocês aplicarem, e qualquer dúvida a gente está junto, tá bom? Só mandar mensagem e bons estudos. Aquele abraço!